Olá, estamos de volta para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Mas, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê like nesse vídeo e também compartilhe com outras pessoas. Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo do tema Não vim destruir a lei. Claro que a gente precisa também rever a citação do Evangelho. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Bom, vamos dar sequência ao vídeo anterior sobre Jesus e a lei. Jesus começa a ampliar aqueles conceitos e a dar um novo entendimento para a lei. Vamos ver como Jesus explica a lei. Agora vamos usar como exemplo o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima, no céu, nem embaixo, na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Vamos pegar um trecho do mandamento para analisar. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Como Jesus vai trabalhar esse mandamento? Como vai atualizar, ampliar o significado? Vamos ver. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores é o mesmo mandamento. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, só que ensinado de maneira diferente, adaptado às necessidades daquele momento e também adaptado às novas aquisições morais, intelectuais e materiais das pessoas. Já fazia mais de 1000 anos que Moisés havia recebido a lei. Naquela época, eles estavam atravessando o deserto. Agora, quando Jesus estava encarnado, aquele povo estava estabelecido naquilo que eles achavam que era a terra prometida. A vida era outra, tinha novos contextos, necessidades, novas aquisições materiais e intelectuais. Por isso, Jesus relembra o mandamento, mas contextualizando-o para o novo momento daquele povo. Então, não terás outros deuses é a mesma coisa de não se pode servir a dois senhores. Ou seja, Jesus apenas não destrói a lei, pelo contrário, ele reforça o mandamento. E esse deveria ser um mandamento óbvio. Ora, se nós somos monoteístas, então para nós só existe um Deus. Não haveria necessidade de Jesus retomar a ideia e ensinar novamente algo que deveria estar claro. O mandamento, quando apresentado a Moisés, era necessário. Os povos eram politeístas. Então, nele Deus se apresenta formalmente. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ora, como eu disse, o mundo era politeísta. Alguém poderia, por exemplo, perguntar: mas qual Deus? Então o Senhor tira qualquer dúvida que pudesse existir. Aquele que vos tirou da escravidão do Egito. E, continuando, o mandamento diz: não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima, no céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Então, agora, alguém poderia perguntar por que não podemos ter outros deuses ou outros senhores. Aí Jesus responde essa pergunta. Porque ou odiará um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Lucas capítulo 16, versículo 13. Quando Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, ele está ampliando a lei.
aquele povo não era mais politeísta. Então Jesus alerta para que não se tenha outros senhores. Nós podemos ver isso claramente hoje. Atualmente, o dinheiro, a bebida, a fama, o poder, um carro, uma fazenda, enfim, cada pessoa possui um Deus diferente, ou um Senhor diferente, ou até vários ao mesmo tempo. Por isso Jesus disse também: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Portanto, Jesus não veio destruir a lei. Pelo contrário, se examinarmos a lei recebida por Moisés, veremos que depois de mais de 3.000 anos, a humanidade não conseguiu cumprir nenhum dos mandamentos. Continuamos adorando vários deuses, matando, roubando, não respeitando pai nem mãe, adulterando, etc. Não conseguimos cumprir um único mandamento. Ou seja, se analisarmos friamente, nós somos povos pagãos, idólatras, bárbaros, invadimos, matamos, estupramos, pilhamos, da mesma maneira que fazíamos antes de nos serem dados os mandamentos. Nada mudou depois de mais de 3.000 anos. Então, não faz nenhum sentido achar que Jesus veio destruir a lei. E Jesus diz claramente que tudo será cumprido. Ele não veio destruir, mas fazer com que os mandamentos sejam cumpridos. Em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei seja perfeitamente cumprido, enquanto reste único J e único ponto. Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Todos nós conhecemos os mandamentos. Eles existem há mais de 3.000 anos. Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. A humanidade, ou seja, nós, simplesmente decidimos que não iremos respeitar as leis de Deus. Rasgamos cada um dos mandamentos. E é bom saber que tudo começou já quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei. Quando ele chegou lá embaixo, já haviam construído e já estavam adorando o bezerro de ouro. Ou seja, já estavam desrespeitando o primeiro mandamento. Então, aqui nós começamos a ver como as revelações estão interligadas. Elas se complementam, elas não estão ou não são separadas. As revelações são uma continuidade do discurso divino, ou uma continuidade dos ensinamentos que Deus vai nos transmitir ao longo da nossa evolução, ao longo da nossa existência. A Terra é uma escola, e como numa escola, temos várias etapas a cumprir. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e assim por diante. E em cada ano, a maioria das disciplinas, das matérias, se repetem, mas o livro didático pode mudar de ano para ano. Então, para alguns, o Velho Testamento, para outros, o Novo Testamento, para outros, o Evangelho e assim por diante. Os assuntos são os mesmos: amar a Deus e amar ao próximo, ensinados de várias formas diferentes. Vamos, mais uma vez, recorrer a Charles Barkley para entender a missão de Jesus e seu trabalho de corroborar, confirmar a validade da lei de Deus, mas corrigindo as interpretações erradas que existiam naquela época. Jesus tomou em suas mãos a sabedoria superior dos homens, corrigiu-a, reajustou-a e pôde fazê-lo porque era quem era. Não precisava discutir suas ideias. Era suficiente que as comunicasse. Ninguém pode confrontar honestamente a Jesus e escutar suas palavras sem sentir que está na presença da última palavra de Deus, junto à qual todas as outras palavras são totalmente inadequadas e qualquer outra sabedoria é antiquada. Vejam o tanto que Barkley estava inspirado, sem sentir que está na presença da última palavra de Deus. Essa frase remete a: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne, ou seja, Jesus era ele próprio, a palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Mas Jesus não veio só trazer a verdadeira interpretação, o verdadeiro significado da lei. A missão de Jesus também foi de nos mostrar o futuro que espera aqueles que observarem e obedecerem à vontade de Deus. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista,
tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o caminho que conduz a esse reino, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Jesus diz no Evangelho de João que tinha muitas coisas para nos ensinar, mas que nós ainda não tínhamos as condições necessárias para assimilar as novas ideias. O mesmo pensamento podemos estender aos mandamentos recebidos por Moisés. Era o que dava para ensinar naquele momento. Os 10 mandamentos são uma síntese da lei divina, suficientes para guiar os homens até que pudessem receber mais informações. Entretanto, Jesus não disse tudo, limitando-se com respeito a muitos pontos a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, era necessário que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Jesus deixou claro que no mundo passaríamos por muitas aflições ao cumprir os ensinamentos de amar a Deus e amar ao próximo. Então, faz a promessa de que não nos deixaria sós. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. E Barclay nos ajuda a entender por que Jesus prometeu não nos deixar sozinhos nesse mundo, nessa luta para viver e pregar a verdade. Para Jesus, o amor autêntico não é algo fácil. O verdadeiro amor só se mostra na obediência real. E como resultado disso, o que os homens denominam amor não o é, pois o amor genuíno é o menos comum no mundo. Mas Jesus não permitiria que lutássemos com a vida cristã a sós. Ele nos enviaria outro Consolador. Bem, com essa citação sobre o novo Consolador prometido por Jesus, nós encerraremos o vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós falaremos sobre esse novo Consolador. Obrigado por assistirem, deixe o like, compartilhe e até o próximo vídeo.